Paz do Senhor, hoje nós vamos continuar o nosso estudo de onde nós paramos no último estudo, na semana passada. E hoje então, nós vamos começar hoje a quinta parte do nosso estudo sobre a armadura do cristão, que nos é falada pelo apóstolo Paulo em Efésios 6, de 11 a 18. Nós terminamos o último estudo e, portanto, nós vamos começar daqui. Nós terminamos o último estudo dizendo que nós entendemos, de acordo com o que nós vimos no último estudo, nós entendemos que a fé não é o escudo, porque lá em Efésios está dizendo que nós devemos tomar o escudo da fé. Ou seja, a fé não é o escudo, a fé, o escudo pertence à fé, né? Você tem que ter fé para tomar o escudo. O escudo, na verdade, né, é o objeto da nossa fé. E o objeto da nossa fé é Jesus. Então é Ele que é o nosso escudo, na realidade. É Ele que guarda, é Ele que cuida, é Ele que protege. Né? É Ele que abre as portas, que fecha portas. E isso, então, nos dá, como cristãos, a confiança de que estamos guardados nele. Mas isso não quer dizer também que nenhum dardo do inimigo irá nos acertar. Lembre-se da passagem bíblica que diz que nós devemos tomar o escudo da fé para que não sejamos acertados, né, encontrados pelos dardos inflamados do inimigo. Claro que somos guardados, somos protegidos desses dardos, mas muitas vezes a gente tira o escudo um pouco de lado e algum desses dardos nos atinge. E o apóstolo Pedro diz na sua carta, na sua primeira carta, nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Isso quer dizer que algumas dessas setas podem nos atingir, se nós estivermos distraídos, né? Se não estivermos totalmente vigilantes. Algumas dessas setas podem nos atingir, sim. Mas até nisso, ou até isso, está debaixo do controle da soberania do Senhor. E o Senhor pode usar esses dardos inflamados do malignos que nos atingiram para refinar a nossa fé, a nossa vida, a minha vida, a sua vida. A fé, com certeza, ela vence o inimigo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Né? A fé vence o inimigo. Agora, o escudo protege das setas. A fé protege dos ataques do diabo. Todos os ataques, né? A Bíblia fala, o apóstolo Pedro, né, nos lembra de que o diabo, nosso inimigo, anda ao nosso derredor, ou seja, anda ao nosso redor, né, como um leão buscando alguém para atacar. Se nós baixamos a guarda, se nós baixamos o escudo, né, ele ataca e não perde a oportunidade. A fé nos protege desses ataques. A fé ajuda a defender-nos das acusações, né? Nos ajuda a defender das acusações infundadas que alguém pode vir a nos fazer ou a nos acusar. Nos defende também das dúvidas, as dúvidas que nós temos quanto à nossa fé, quanto ao cristianismo, quanto a Deus, quanto a Jesus, ou seja, as dúvidas que muitas pessoas têm. A fé nos defende, ou já nos ajuda a nos defender dessas dúvidas. A fé também nos ajuda a defender-nos das tentações do diabo. É pela fé que nós resistimos às tentações que nos são apresentadas diariamente.
Amém, irmãos? Então, depois do escudo da fé, nós também colocamos, ou devemos colocar, né, o capacete da salvação. Usem também o capacete da salvação, diz Efésios, capítulo 17, e versículo, na primeira parte do versículo. Efésios 6, 17, na primeira parte do versículo. Uma coisa que a gente não pode esquecer, que o alvo de Satanás é a nossa mente. O alvo dele é atingir a nossa mente, com dúvidas principalmente, mas com uma série de coisas, né? Com a cobiça, com a ambição, com o orgulho. Esse é o alvo de Satanás, colocar em nossa mente esse tipo de coisa, atacar a nossa mente. A batalha é travada na mente humana. A batalha espiritual que a Bíblia fala, né? Ela é travada na mente humana. O marido não trai a esposa sem querer. Ele trai a esposa porque quis, porque ele escolheu trair. Não foi o diabo só entrou lá no início para despertar nele o desejo por outra mulher. E ele não usou esse escudo da fé. E por isso ele cai. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 11, verso 3, o apóstolo Paulo diz assim: temo que, assim como a serpente, com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Quando o apóstolo Paulo fala de se afastar da simplicidade e pureza, ele está falando de santidade, ele está falando de fugir do pecado, né? Não aceitar o pecado na sua vida. E Satanás busca corromper a nossa mente para que nós caiamos nessas tentações, para que nós seja despertado em nós o desejo, a cobiça, a ambição, a inveja, a raiva e por aí afora. Satanás sempre, assim como desde o início enganou Eva, ele sempre vai tentar enganar o ser humano. Ele tentou enganar Jesus. Quando ele disse para Jesus lá no deserto: olha, se você é mesmo filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus poderia fazer esse milagre, mas ele não fez. Satanás não conseguiu atingir a mente de Jesus Cristo. Quando Satanás leva Jesus para o pináculo do templo e diz: olha, veja só esses reinos, né? Todo ele me foi dado, eu posso dar a quem eu quiser, apenas se você me servir, se você se prostrar diante de mim. E Jesus resistiu, porque a sua mente não foi corrompida, Jesus não se deixou corromper pelas promessas de Satanás. Ele não se afastou da simplicidade e da pureza cristã. Então, Satanás sempre vai tentar enganar o ser humano. A sua estratégia é a mesma desde o princípio, desde o início. Tiago também vai falar a respeito disso, né? A respeito de quando a pessoa pratica o pecado, como o pecado entra na vida da pessoa através da cobiça que é despertada e no final das contas vai cair no pecado e o pecado gera morte. A cabeça, a mente, a nossa cabeça merece um cuidado especial.
Se o diabo conseguir controlar a mente da pessoa, ele vai controlar toda a vida dessa pessoa. E se ele não conseguir controlar a minha mente, ele vai controlar o que nós, ou o que eu permitir que ele controle. Né? Então, se o diabo não conseguir controlar a mente de uma pessoa, ele vai controlar tudo aquilo que ela permitir que ele controle. Por isso que o apóstolo Paulo diz que o homem que tem mente dividida, que tem a mente dividida, é instável em tudo o que faz. Esse termo, a mente dividida, é a pessoa que pensa uma coisa e depois pensa outra coisa, contrário àquilo que ela tinha pensado no início. A pessoa que não tem firmeza na sua fé, a pessoa que é cheia de dúvidas. Tiago diz que o homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O ânimo dobre significa aquele que ora está firme, ora está desanimado, que não permanece crendo firmemente. A fé dele não é firme o suficiente para que ele permaneça estável na sua vida cristã. Que tem momentos, aquela pessoa que tem momentos de força, também momentos de fraqueza. Aquela pessoa, em outras palavras, que um dia está muito bem, glória a Deus, aleluia, que bênção, né? Como que Deus é bom, mas no dia seguinte ela está choramingando pelos campos. É uma pessoa de ânimo dobre, é o sentimento de ânimo dobre. Veja o que Satanás fez com Ananias. No livro de Atos, capítulo 5, o apóstolo Pedro diz para Ananias: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Satanás enganou Ananias, soprando para ele que ele poderia enganar os apóstolos. E, na verdade, que ele poderia enganar ao próprio Deus. Quando ele, ao ver os cristãos que vendiam suas propriedades e colocavam aos pés dos apóstolos, né, para ser usado a favor daqueles que estavam passando necessidade, e eram muitos, pois ali começava a perseguição à igreja. Ele também vendeu um campo e, de comum acordo com a sua esposa, ele mentiu a Pedro, mentiu aos apóstolos, dizendo que vendeu por um determinado valor abaixo do que realmente ele teria vendido. O problema, irmãos, não era o valor, o problema era a mentira. Foi isso que Pedro disse para ele. Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Pedro vai dizer para ele: se você não vendesse o campo não era seu. Ou se vender, em outras palavras, se vender ou não vender, se depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos ou não era esse o problema. O problema era a mentira. O problema foi ter sido enganado pelo diabo e mentido. E Pedro vai dizer: você não mentiu para os homens, você mentiu ao Espírito Santo. A salvação, irmão, é um fato na vida do cristão. Mas também é uma esperança, a Bíblia fala disso. É a esperança de que mesmo que eu esteja sofrendo ataques do inimigo, eu posso resistir e posso vencer, porque eu estou salvo. E com essa palavra, então, eu quero encerrar aqui essa parte do estudo. Ainda temos mais um estudo pela frente, mas por hoje nós vamos ficar nesse estudo, nesta parte. No próximo estudo vamos encerrar, se Deus quiser.
E eu quero então orar com você, pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos dê graça. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos abençoe, Pai, a nós todos, a mim aqui, aos meus irmãos do outro lado, a todos aqueles que porventura, ou todos aqueles que o Senhor separar para que assistam a este vídeo. Senhor, que a bênção do Senhor, a alegria do Senhor alcance essas pessoas. E mais do que isso, que a graça do Senhor as alcance a todos aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, até o próximo estudo, irmãos. A paz do Senhor seja com vocês.